no canal Pé de Galinha no Mata Pinto, trazendo um pouco, acredito que de acolhimento, que é o que eu quero nesse momento, que nós estamos vivendo em isolamento por conta do Covid. Eu tenho, como vocês, recebido milhões de informações e de vídeos e de relatos e de desesperos, inclusive, pelo que nós estamos vivendo. E tenho me preocupado muito. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, tenho continuado os meus atendimentos em teleatendimento, dado assistência às crianças e às famílias nesse momento, e evidentemente a mim também. Nós sabemos a extensão de tudo que está acontecendo e sabemos a extensão da situação enquanto o vírus, né? Não que ele mate, mas pela projeção do vírus e pela condição de atendimento que em qualquer país do mundo teria em relação a tudo isso. E a minha preocupação de estar aqui conversando com vocês é um pouco sobre as crianças e sobre a saúde dessa família que já vive então muito abalada por uma série de influências que a gente vem falando aqui no canal e que vem afetando e alterando, inclusive no processo de educação e de relações nas famílias, que tem sido uma preocupação de muitos profissionais de livros, de literatura, de canal, né, de pessoas que estão se atendo a falar sobre isso e tentando de alguma forma orientar vocês nesse sentido. E não é diferente com o canal Pé de Galinha, não é diferente com Cláudia Pedral. Eu tenho me atido a pensar mais na experiência das pessoas que estão vivendo esse isolamento. E é lógico e é claro, e a gente tem que pensar de que nas fases que virão. Nós passamos agora pela primeira fase, né, pela segunda semana, que é essa coisa que gente, acho que vocês receberam também, quando se fala que ainda é uma tentativa de sair das férias para tentar se comunicar, já que o isolamento está acontecendo e nós temos vizinhos. Música na sacada, como elas chamam. E essa música também está acontecendo aqui onde eu moro. Orações, música, e aí vem os videozinhos e os áudios. Tem que rezar, tem que bater panela, tem que fazer isso. Tudo bem, isso chega a ser até às vezes muito engraçado, mas de qualquer forma são fases que a gente está vivendo. E as próximas, como serão? Você sabe? Eu também não, porque a gente nunca viveu isso. Isolamento, pandemia, epidemia, para mim era coisa de história, lá de 1700 e bolinha. Nós tentamos, né, entender sobre H1N1, mas não chegamos a viver uma pandemia ou sequer uma epidemia no Brasil que a gente paralisasse tudo como estamos paralisados. Dessa vez é uma coisa mais séria, porque o mundo inteiro parou, né? Quando eu vi a Fórmula 1 parar, a NBA, a todos os grandes eventos, eu comecei a pensar que realmente a coisa era muito mais séria do que a gente estava imaginando e que não era simplesmente uma histeria, mas algo mais. Lógico, é evidente que existe uma histeria, existe um pânico, existe um medo de várias pessoas, mas diante do que a gente está vivendo, a gente tem que se questionar que não é só uma questão de histeria. Enfim, nós estamos aqui. Eu em casa, vocês em casa, e o que vamos fazer? Eu acho que o que a gente tem que buscar, além de se cuidar do Covid, é sobre a nossa saúde mental. Não se desesperar, né? Ficar em casa com crianças não é a pior coisa do mundo. É difícil. Passar 24, 48, 36, 72 com uma criança não é uma coisa fácil. Muito mais que nós temos uma realidade onde as crianças têm parques, elas saem, elas passeiam, elas têm shopping, cinema, festa, uma vida social intensa. E isso acabou de vez. Uma coisa é fazer a opção de ficar em casa, outra coisa é eu não poder sair de casa. Eu tenho algumas crianças que disseram, eu tô feliz porque eu tô em casa, eu gosto de ficar em casa. Mas uma coisa é eu ter a opção de ficar em casa e a outra coisa é eu não poder sair de casa, é bem diferente. Então, quando eu falo sobre a gente manter as rotinas, eu acredito nisso. E é uma das prerrogativas que o pessoal que está em isolamento sugere. Mantenham as suas rotinas, de preferência dentro dos horários em que nós tínhamos antes. Como manter a rotina da escola. Poxa, aí vem um videozinho, eu não aguento mais essa história de homeschooling, que isso é maluquice, que eu não aguento. Tudo bem, eu entendo isso. Vocês não estão acostumados. Eu entendo que ninguém é professor. Mas uma forma que a gente tem de tentar manter a saúde mental é tentar manter a nossa rotina. Até porque na cabeça das crianças há uma grande desorganização, porque elas estavam de férias, voltaram,
pararam para o carnaval, voltaram, pararam de novo. Esses dois aqui, elas não faziam nada. Era férias e carnaval, elas não faziam nada. E agora elas estão em casa, elas têm que fazer, eu não entendi. Elas estão confusas, desorganizadas, digamos assim. Ao mesmo tempo que nós também estamos desorganizados, porque aí vem uma outra questão. Cláudia, eu sou mãe, dona de casa, cozinheira, eu estou fazendo home office, tenho que cuidar de tudo, tenho que administrar toda uma parte que a minha empregada também não está aqui. Entendo. Vamos tentar, dentro de toda essa loucura, pelo menos manter uma rotina. Se a gente mantém uma rotina, gente, com certeza, a gente consegue controlar melhor as crianças. Se a gente deixar as crianças soltas, elas vão ficar desorganizadas. Por um tempo, elas podem se divertir, mas imediatamente vem a terceira fase do isolamento, que é o tédio. Chega uma hora que todas essas brincadeiras viram tédio. Chega uma hora que todas essas brincadeiras enchem o saco. Isso não vai manter as crianças. Netflix, séries, desenhos e brinquedos não vão segurar. Chega uma hora que elas querem voltar para a escola. Por isso, manter esse contato com o homeschool, que eu sei que é difícil, mas manter esse contato é importante. Manter esse contato, inclusive, com os deveres é importante. Muitos dos conhecimentos ainda não estão apropriados. As crianças que estão na alfabetização, elas estavam no começo de um processo e não estão apropriados. Por isso que a gente precisa voltar a retomar para que todo esse processo neurológico, inclusive, seja mantido. As crianças especiais precisam de atendimento, elas não podem ficar muito tempo longe de estímulos. Precisamos manter esses estímulos das crianças. Por isso que manter as rotinas é um benefício para esse momento que a gente está vivendo. Por isso que segurar o máximo que a gente pode as nossas rotinas como estavam antes, é tentar dizer à criança que não estar de férias, como as pessoas estão dizendo, é trabalhar, é fazer dever. É fácil? Não, não é fácil. Alguém já viveu isso antes? Não. É fácil para mim estar em casa? Não. É fácil atender uma clientela enorme, todas pelo home office? Não, é muito mais trabalhoso. Eu vou ter que refazer um monte de coisa na minha vida e encaminhar para dar suporte às minhas mães e aos meus meninos. Claro que não é. Administrar toda uma empresa de casa não é fácil, claro que não é. Mas se a gente começar só a se queixar, a gente vai perder o melhor que tem de tudo isso, que é exatamente o que a gente tem que aprender com todo esse processo. Que eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Eu vou fazer vários videozinhos e vou listar um monte de coisa que eu acho que a gente pode aprender nesse processo de isolamento, que eu acho que a gente esqueceu. Com esse processo de socialização que a gente vive tão intenso, a gente esqueceu de entender e de aproveitar a melhor parte, que é esse momento de isolamento. Em algum momento que a gente deixou para lá, é o momento da gente retomar. Retomar coisas que a gente simplesmente achou que não era mais importante. Eu vou listar cada coisa dessa e a gente vai discutindo no nosso vídeo, tá certo? Eu quero fazer vídeos curtinhos para que a gente possa discutir melhor sobre isso, porque eu também estou precisando de ajuda. Eu também estou tentando entender e eu também quero superar, porque ninguém sabe viver em isolamento. Ninguém nunca passou por isso nesse país. Estamos juntos e vamos aprender juntos. E vamos aprender discutindo, falando sobre as nossas experiências e colocando em vídeos, no papel e escrevendo o que é estar em isolamento num país como o nosso, que nunca passou por isso. Que passou em 1900 e bolinha, mas estamos vivendo numa nova era. Bom, fica aqui o meu recadinho para vocês e explicar por que a gente tem que manter as rotinas. Por uma saúde mental preservada, por todos esses processos neurológicos que a gente vive, a necessidade de deixarmos essas crianças em rotina, para que a gente possa manter aquele estímulo que as crianças vinham tendo, que ainda não tinha sido apropriado, e o cérebro precisa disso, e desejar a vocês boa sorte. Boa sorte pra gente, e que a gente realmente pare para aprender um pouco mais sobre o que é o isolamento. Beijo, gente. Cláudia Pedral.